Olá, eu sou Daniela e hoje vamos falar sobre externalidades, bens públicos e recursos comuns. Primeiro, começaremos com externalidades. Externalidade é quando um agente é afetado positiva ou negativamente pela decisão de outro e não pode influenciar nessa decisão, não pode decidir. O agente que toma a decisão decide considerando somente seu próprio bem-estar e não leva em conta esse efeito no bem-estar de outros agentes que ele pode estar causando. Uma externalidade pode vir de uma decisão de consumo ou de uma decisão de produção. A escolha ótima para o agente que está tomando a decisão deveria ser levando em conta também o efeito nos outros agentes. Então, ele deveria escolher uma quantidade ótima de externalidade uma quantidade ótima da sua escolha, né? Considerando a externalidade, considerando o seu próprio bem-estar, de maneira com que a quantidade fosse tal que o custo marginal social se igualasse ao benefício social marginal. Então, a decisão dele de consumo, por exemplo, deveria levar em conta não só a utilidade que aquele consumo dá para ele, mas o efeito na utilidade dos outros agentes, seja positiva ou negativa. Então, o que ele, na verdade, faz é que ele escolhe a quantidade ótima do seu consumo, levando em conta somente a sua própria função de utilidade, e não considerando esse efeito em outros agentes. Segundo o teorema de Coase, quando há externalidade, é possível que se chegue a uma escolha ótima e eficiente de forma privada. Tá? Isso pode acontecer se os custos de transação forem baixos. Então, se custos de comunicação, custos de fazer acordos legais e custos de barganha, se esses custos forem todos relativamente baixos, os agentes podem, de forma privada, decidir a respeito dessa externalidade, decidindo, combinando incentivos, né, positivos ou negativos, ou seja, penalizações ou incentivos para que a externalidade seja diminuída, né, se for negativa, ou aumentada se for positiva. Então, isso é possível se os custos de transação forem baixos. Mas nem sempre é possível que esse ótimo seja alcançado de maneira privada. Quando os custos de transação são altos, é preciso uma intervenção do governo. E as políticas que o governo pode fazer em relação a isso, né, para tentar escolher uma quantidade ótima de externalidade, são definindo padrões ambientais, então impondo limites, cobrando impostos por emissão de carbono, por exemplo, né, ou emissão de poluição, para emissão de alguma externalidade negativa. Pode também criar permissões de trocas dessas emissões. Então, um agente que esteja produzindo mais externalidade pode comprar essa permissão da produção de um outro agente que não esteja usando a sua permissão toda. Então, essas são políticas possíveis e existentes atualmente. Em geral, muitas vezes o governo ele coloca ou um imposto, quando a externalidade é negativa, né? E um imposto que vai depender, né, da externalidade, então é um imposto por quantidade de externalidade produzida, ou um chamado subsídio pigoviano, né? Lembrando que o subsídio é como se fosse um imposto ao contrário, é como se o governo estivesse pagando para o agente o imposto em vez de cobrando, então isso é um subsídio. E nesse caso os subsídios seriam criados para encorajar atividades que gerem externalidade positiva. Agora falando um pouquinho de bens públicos e recursos comuns. O bem público é um bem que beneficia vários agentes, independentemente do fato
desse agente pagar ou não por esse bem, escolher ou não. E ele não depende se outros agentes estão também sendo beneficiados ou não. Então, um agente ser beneficiado não impede que outro agente também seja. Tá? Eu vou explicar esses conceitos um pouquinho melhor já já. No caso dos bens públicos, né, quando acontece isso que eu acabei de falar, vou explicar um pouco melhor, não é possível que um mercado livre ofereça uma quantidade ótima de bem público, ofereça de forma eficiente esse bem público, exatamente por essas características que eu acabei de falar e eu vou definir no próximo slide. Já o recurso comum é um bem que muitas pessoas consomem também, independentemente de ter pago por ele ou não, mas nesse caso o consumo de uma pessoa reduz a disponibilidade desse bem para outras. Então, as pessoas podem consumir mesmo se não tiverem pagado por esse bem, mas o consumo de um acarreta em diminuição de disponibilidade desse bem para o consumo dos outros. Em geral, o que acontece com bens comuns é que as pessoas acabam consumindo além do que deveriam. O bem é superusado, né? Ou sobreusado. A não ser que o governo tome alguma ação para controlar isso, mas no mercado livre é isso que em geral vai acontecer. Definindo um pouco melhor as características que eu acabei de citar, um bem ele é excludente quando o agente que está ofertando o bem não consegue impedir que outros agentes que não tenham pagado por ele possam também consumi-lo. Então, não tem como impedir que quem não pagou consuma. Tá? Isso é um bem... Desculpa. Excludente você consegue, né? Um bem não excludente é quando você não consegue impedir que os agentes que não pagaram consumam desse bem. Quando ele é excludente, você consegue. E um bem rival no consumo é quando a mesma unidade do bem ela não pode ser consumida por mais de um agente ao mesmo tempo. Então, quando um agente está consumindo esse bem, o outro agente não pode consumir esse mesmo bem ao mesmo tempo. Isso é ser rival. Então, ser não rival significa que mais de um agente consegue consumir ao mesmo tempo esse bem sem interferir no consumo do outro. Tá? Então, o que acontece? Quando um bem ele é ao mesmo tempo não excludente e não rival, ou seja, não é possível excluir uma pessoa um agente que não pagou do consumo desse bem e o consumo dele não impede que outros agentes estejam consumindo ao mesmo tempo. Então, quando acontece essas duas características, ser não excludente e ser não rival, é o que a gente chama de bem público, como eu já tinha citado antes. Quando o bem é não excludente, mas é rival, como eu já falei no slide anterior, a gente tem um recurso comum. Então, o bem não é excludente, a gente não consegue impedir que quem não pagou pelo bem consuma esse bem, mas ao mesmo tempo ele é não rival. Então, ele é rival. O consumo por um agente diminui, impede, atrapalha o consumo por outro agente. Os bens que são ao mesmo tempo excludentes e rivais são a maioria dos bens que a gente está acostumado a transacionar no mercado, são os bens privados. Então, comida, né? Então, alimentos, roupas, esses bens de consumo em geral são bens privados. Eles são ao mesmo tempo excludentes e rivais no consumo. Quando o bem ele
é excludente, ou seja, você consegue impedir que não seja consumido por quem não pagou por ele, mas ele é não rival, ele é o que a gente chama de um bem artificialmente escasso. Então, ele está disponível, seria possível que várias pessoas consumissem ao mesmo tempo, sem impedir o consumo dos outros, mas é possível fazer com que só quem pagou por ele consuma. Então, é possível é possível excluir quem não pagou por ele. É o caso dos bens artificialmente escassos. Tá? Então, não rivais e excludentes. São as 4 características, são os 4 tipos de bem que a gente vê, dependendo da característica em termos de ser excludente e ser rival no consumo. Ineficiência. Então, já falei um pouquinho, quando o bem ele é não excludente, os consumidores não vão querer pagar por ele. Então, é gerado o problema que a gente conhece como o problema de free rider, né? É o problema do carona. Se não há como impedir que quem não pagou consuma esse bem, o ótimo é consumir sem pagar. O agente racional não vai querer pagar por um bem que ele pode consumir mesmo não pagando. Isso é uma das razões pelas quais os bens públicos eles não são providos de forma eficiente num mercado livre, num mercado que não tem intervenção do governo. Porque por ser um bem não excludente, uma empresa, né, privada não vai querer fornecer um bem em que as pessoas podem consumir à vontade sem pagar por ele. Você não tem como impedir que quem não pagou consuma, né? E aí, no caso da provisão pelo agente público, pelo governo, ele recolhe impostos, né, de maneira obrigatória de todo mundo, independentemente da pessoa falar que quer consumir ou não, e provém esse bem, tendo esse gasto, né, o custo de prover o bem, vai ser pago com a receita que ele conseguiu por impostos, que é algo que foi cobrado de todos independentemente. Então, assim que é possível que haja provisão desses bens não excludentes, né? Ou especificamente no caso de bens públicos, né? Que além de não excludentes, são não rivais. No caso desses bens não rivais, o que acontece é que o custo marginal de permitir que um consumidor adicional, né? Consumidor marginal consuma esse bem é zero. Então, assim, não há custo marginal. Você não tem custo de fornecer para um consumidor a mais, dado que você já está fornecendo esse bem para algum consumidor, tá? Então, imagina um exemplo de bem público, que é a iluminação da rua. Se você resolve colocar a iluminação da rua por conta de um consumidor, todos os outros agentes que passarem naquela rua vão consumir aquela luz e o custo de prover essa luz para esses agentes adicionais é zero. Não tem custo além do custo que já existiu para prover para aquele primeiro consumidor. Então, nesse caso, o preço eficiente para estes outros consumidores vai ser zero também. Então, o bem público que ele é não rival e não excludente, além do consumidor não querer pagar por ele, na verdade, o preço ótimo, por conta do custo marginal, deveria ser zero. Então, não é possível que seja um bem provido pela iniciativa privada. O nível eficiente de provisão de um bem público, já falei e já mostrei aqui num gráfico rapidamente, é um nível em que o benefício social se iguala ao custo marginal, né? Então, a gente tem de novo essa escolha marginal que a gente já falou e a gente comentou, né? Da escolha marginal a decisão de produção, independentemente da estrutura de mercado, vai ser sempre
escolhi produzir uma quantidade em que receita marginal e custo marginal se igualem, né? Então, ou seja, benefício marginal e custo marginal se igualem. Essa mesma regra vale aqui. Só que no caso do bem público, o ótimo é quando o benefício marginal social se iguala ao custo marginal social. E aí, o social aqui, ele leva em conta não só o agente que está tomando a decisão, né, de produção ou consumo, no caso de uma externalidade, né, que pode ser de produção ou de consumo, mas também leva em conta todos os efeitos gerados em outros agentes que não são capazes de decidir a respeito dessa escolha de produção ou consumo, né? E aí, falando um pouquinho de exemplos, muitos exemplos clássicos assim de externalidade. Então, um exemplo de externalidade negativa é a fumaça de cigarro. Então, um agente que toma sua decisão de fumar pelo prazer que o cigarro dá, ele está produzindo fumaça que pode incomodar as pessoas que estão em volta, e essas pessoas não podem escolher que ele não fume, né? Outro exemplo muito clássico é a poluição. Então, uma firma que escolhe uma quantidade ótima de produto e que gera poluição, ela não leva em conta o quanto de poluição ela está produzindo, mas sim qual o ganho com a produção daquele produto. E essa poluição vai ser externalidade para outros agentes que gostariam que essa empresa escolhesse um nível mais baixo de poluição ou até um nível zero de poluição, mas não tem como interferir nessa escolha da firma que está fazendo a escolha de produção. Um exemplo de externalidade positiva é um jardim bem cuidado. Então, o vizinho, mesmo não tendo jardim, ele vai se beneficiar de um jardim bonito que o seu vizinho esteja fazendo. Música alta, por exemplo, é um bom exemplo de externalidade de consumo, e aí é discutível se é uma externalidade positiva ou negativa. Em geral, depende do gosto musical da pessoa que escolheu ouvir e do gosto musical da pessoa que está tendo que ouvir de forma obrigatória, né? Se o gosto musical coincide, a gente pode até achar que é uma externalidade positiva, mas em geral ela vai ser uma externalidade negativa. Continuando agora nos exemplos, né, de bens públicos, como eu já falei, iluminação pública é um exemplo de bem público, asfalto de ruas e estradas é um exemplo de bem público. Então é isso por hoje, até a próxima.